Boa noite, queridos irmãos e convidados. Que a graça de Cristo esteja em nossos corações. Este é um momento muito abençoado de estarmos juntos na casa do Senhor, e porque também agora vamos ler a palavra do Senhor e aprender. O salmista dizia que ele queria ficar na casa do Senhor para aprender. Então este é o momento de aprender. Vamos ler a palavra de Deus no livro do profeta Miqueias, capítulo 2, 2 versículos. O profeta diz assim: levantai-vos e ide-vos, porque este não é lugar de descanso, por causa da imundícia que traz destruição. Sim, destruição enorme. Se houver alguém que ia andando com espírito de falsidade, mentir, dizendo: eu te profetizarei sobre o vinho e a bebida forte, será esse tal o profeta deste povo. Miqueias, capítulo 2, versículos 10 e 11. Qual é o nosso tema? O tema é comportamentos apropriados para tempos ameaçadores. Há algum tempo atrás, não me lembro quanto tempo, eu usei este versículo, este texto, para a pregação. Não sei se alguém se lembra, mas esta pregação de hoje é outra pregação com base no mesmo texto. Uma passagem bíblica, um texto bíblico pode ser útil para vários tipos de pregações diferentes. Por exemplo, a parábola do filho pródigo tem servido para inúmeros sermões. Mesmo na parábola do filho pródigo, há muitos sermões, os mais variados. Então essa passagem, esse sermão de hoje, não é aquele mesmo sermão, né? Parece, tem alguma coisa que bate, mas é outra coisa. O tema são comportamentos apropriados para tempos ameaçadores. Vamos prosseguir. A pregação tem sempre uma verdade que é a verdade central. Falo isso sempre e é preciso falar. Quando pregamos, nós pregamos, falamos muitas coisas, muitas ideias, mas há uma que é o centro que a pessoa precisa guardar, precisa levar no coração. E a verdade central de hoje é tempos ameaçadores, como aqueles que o profeta menciona, e como estes em que nós estamos, exigem comportamentos apropriados. O profeta estava avaliando tempos difíceis, tempos de ameaça. E ele fez uma proposta de conduta, de comportamento. A gente deve aprender que situações diferentes exigem comportamentos diferentes. Situações diferentes exigem condutas diferentes. Se os tempos são fáceis, conduta é uma. Se os tempos são difíceis, se há ameaças, o comportamento é outro. Então, os tempos ameaçadores, como aqueles e como estes em que estamos. Eu estou supondo que nós hoje estamos vivendo situação ameaçadora, como nos dias do profeta Miqueias. Aqueles dias eram dias ameaçadores. E nós hoje estamos também vivendo dias ameaçadores. Bem, vamos prosseguir. Os tempos atuais são ameaçadores, como nos dias do profeta Miqueias, como naquela época.
várias situações ameaçadoras afetam o povo nos dias de hoje. Várias situações nos ameaçam nos dias de hoje. Naquela época, havia ameaças como as de hoje. Por exemplo, ameaças morais. O profeta Miqueias avalia e menciona ameaças morais. Quer dizer, situações que ameaçam o bom comportamento. Quando nós falamos de moralidade, falamos de um comportamento aceitável. E os comportamentos hoje em dia são ameaçados por várias situações. Então, moralmente, nós estamos ameaçados. Consistiam em que poderosos oprimiam e roubavam dos pobres. Governadores eram corruptos e juízes davam sentença por dinheiro. Então, moralmente, havia uma ameaça por causa desses comportamentos. Ameaças religiosas. Sacerdotes ministravam por interesse pessoal, poder e status. Idólatras exploravam prostitutas para ganhar dinheiro para construir seus templos. A prostituição é uma forma de degradação feminina. É uma forma de diminuir a mulher. E isso era um risco religioso, porque a prostituta, a mulher era feita prostituta para fins de religião. Ela era colhida, ela era convocada para praticar a prostituição em nome da religião. Isso era feito. E essa é uma forma de degradação da mulher. Transformavam a própria religião, transformava moças, jovens, mulheres em prostitutas, alegando que aquela prostituição é para o bem da nação, porque ia fazer os deuses favoráveis, ia chover bastante, dar bastante fruto, os animais iam reproduzir bastante, e assim era feito, e isso era muito ruim. Ameaças de influenciadores. Os falsos profetas anunciavam mensagens que Deus não autorizava. As pessoas eram influenciadas por falsos profetas que diziam coisas que Deus não mandava dizer. E também as ameaças de invasão militar. Os babilônios estavam com um plano para invadir aquela região e tomar aquela região e destruir aquela região, matar aquelas pessoas. Profetas como Isaías, Jeremias, Miqueias e outros estavam chamando a atenção para esse perigo de invasão militar, morte e destruição. Então a pergunta é: que comportamentos nós precisamos ter? Eu estou tentando mostrar que a nossa situação hoje, no mundo inteiro, no Brasil, no mundo inteiro, ela é de ameaça. O ser humano está ameaçado no mundo em que vive. Estamos ameaçados. E como nos dias de Miqueias, as pessoas ameaçadas precisam tomar uma conduta. E Miqueias fala: levantai-vos e andai, porque aqui não é lugar de descanso. O que ele está dizendo é que alguma coisa precisa ser feita, porque há ameaças, há muitas ameaças. Pois bem, então nós vamos ver 3 desses comportamentos. Primeiro, em tempos ameaçadores, necessitamos vencer a inércia com a ação apropriada. Levantai-vos. Levantai-vos. Levantai-vos é uma proposta de tomada de decisão ousada e corajosa. É o oposto de acomodação. Em tempos difíceis, nós não podemos ficar acomodados. Iracema dirigiu uma organização de meninas chamadas Mensageiras do Rei. Era uma organização que havia nas igrejas e
preparar as meninas para a vida cristã, para o serviço cristão. Era uma organização missionária. E aquela organização tinha um lema. As reuniões começavam com a passagem de Isaías: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Então começava com esse apelo. Esse levantai-vos é uma convocação para vencer o estado de inércia. Então é proposta uma tomada de decisão e propõe uma conduta oposta à acomodação. O filho pródigo estava numa situação de ameaça. Ele estava ameaçado de morrer. Ele comia a comida dos porcos. Ele foi embora de casa e lá ficou na miséria, trabalhava apacentando porcos e não tinha comida, e ele lançava a mão da comida dos porcos. E um dia ele falou: tantos empregados de meu pai têm comida em abundância, e eu estou aqui morrendo de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. É decisão. A palavra, essa expressão levantai-vos, é um apelo para decisão, para sair da inércia, daquela parada onde as pessoas não vão para frente, onde elas não fazem nada. Continuando, inércia é uma propriedade da matéria que determina sua permanência no estado em que se encontra. Então, a inércia faz com que essa Bíblia fique aqui. Se ninguém mexer nela, ela fica assim, a inércia. A inércia acontece também nas vidas humanas. A pessoa está sempre no mesmo lugar. Ela não reage, ela não vai em frente, ela fica inerte. Sabe? E levantai-vos é romper a inércia, é fazer alguma coisa. Eu tenho uma conhecida, uma paciente, ela, até já contei isso aqui porque é muito, muito interessante. Ela se separou do marido, o marido era um psicopata, ela se separou dela com um filho. E ela passa um sufoco muito grande. Ela fala assim para mim: eu trabalho numa empresa, esse discurso é antigo, é um discurso que vem rolando há anos e anos e anos. Ela disse: eu trabalho numa empresa e eu ganho pouco. As minhas colegas que fazem o mesmo trabalho que eu faço, ganham mais do que eu. Ela faz um trabalho, a colega faz um trabalho e ela ganha menos do que a colega. Aí ela diz assim: porque eu não tenho faculdade. A empresa dela tem a seguinte filosofia: se o empregado concluiu faculdade, é só mostrar o diploma no RH que eles aumentam o salário dele. O trabalho é o mesmo, mas ele fez faculdade. Essa empresa quer estimular as pessoas a estudarem. Fez faculdade, mostrou o diploma, no RH, o seu salário já aumenta. E ela diz assim: eu não tenho faculdade. O salário de todo mundo, as pessoas fazem faculdade, o meu salário aumenta e eu continuo igual. Então, eu faço o mesmo trabalho que as colegas fazem e elas ganham mais do que eu porque elas apresentam o diploma de faculdade. Aquele que apresentou o diploma de graduação, faz um mestrado, leva o certificado, completou o mestrado, seu salário aumenta. Fez graduação, salário aumenta. Fez o mestrado, salário aumenta. E o trabalho é o mesmo. Então, uns fazem o mesmo trabalho que outros e uns têm salário maior porque estudaram. E essa pessoa, ela é inerte, ela fica na inércia. Há
anos e anos que ela fala para mim: ah, eu não faço faculdade. Por que não faz? Por que não se esforça? Ela é inerte, ela fica na inércia. O profeta Miqueias vê uma situação preocupante, e ele diz: vamos fazer alguma coisa. Vamos fazer alguma coisa. A inércia, então, é uma propriedade da matéria que determina a sua permanência no estado em que se encontra. Um dia eu tinha 8 anos de idade e estava capinando na roça com meus pais. Aos 16 anos estava terminando o ginásio naquela época. Mais adiante estava terminando o segundo grau. Depois estava terminando o seminário, depois estava terminando a faculdade, depois estava me especializando na psiquiatria. Quer dizer, eu não podia ficar no mesmo lugar. Não podia. Por quê? O mundo é ameaçador, a vida é perigosa. Quanto mais preparado nós estivermos, mais enfrentaremos as ameaças. Os pais devem cutucar os seus filhos. Vá em frente. Estuda inglês. Sabemos que uma pessoa formada que fala inglês ganha mais que aquele que é formado e não fala inglês. Estuda informática. Tem que fazer alguma coisa. O profeta diz: levantem-se, mexam-se. Então, e os pais devem falar com seus filhos. Esse negócio de ficar jogando no celular, isso não vai para frente. Soltar a pipa, não vai para frente. Mas mete a cara no inglês, mete a cara na informática, estuda. É isso que o profeta propõe. Nós estamos aqui, vai haver uma invasão, façam alguma coisa, andem. O que o profeta queria é que o povo levantasse e caminhasse. Vão para o Egito, vão para a Babilônia, vão para onde, qualquer lugar. Mas não fiquem aqui, que isso aqui vai ser destruído. Os babilônios estão vindo aí. Façam alguma coisa. Aqui não é lugar de descanso. Aqui não é lugar de descanso. Então ele diz: essa inércia impede que se promovam as mudanças necessárias nas situações ameaçadoras. Toda pessoa que tem um emprego tem medo da demissão. Estude, faça capacitação, aprenda outra profissão. Eu tinha um colega médico que ele era especialista em 3 áreas. Ele falou: se faltar emprego na ortopedia, eu arranjo na ginecologia. Se faltar emprego na ginecologia, eu arranjo na dermatologia. Eu tenho 3 especialidades porque eu tenho medo de faltar emprego numa das áreas, e eu tenho mais 2 opções. Eu sou ortopedista, mas o hospital não precisa de ortopedista. Precisa de dermatologia? Eu também sou dermatologista. Então eu tenho essa vaga. Entenderam como é que tem que ser a coisa? E a gente então tem que batalhar, a gente não pode cruzar os braços. Levantai-vos. Esse levantar é mudar de postura, sair da inércia. Por quê? Por causa das situações ameaçadoras que nós vivemos. Aquele povo vivia uma situação muito complicada, muito difícil. Então, continuando, levantar não significa aqui ficar em pé, mas dar novos rumos às suas ações. Ter uma nova atitude diante da vida. O texto se refere a mudanças necessárias para enfrentar as situações ameaçadoras. Quando eu era adolescente, gostava de frequentar museu. Quando eu tinha tempo, eu ia ao Museu Nacional no Rio de Janeiro para aprender no museu. Aprendia muita coisa. E um dia havia lá um bloco de cobre natural, né? O bloco cobre in natura, né? E tinha um instrutor explicando a história do cobre. Quando o ouro diminuiu e as moedas nos Estados Unidos, que eram feitas de ouro e de prata, o ouro escasseou, a prata escasseou, eles passaram a fazer moedas de cobre. Aliás, cobre era sinônimo de dinheiro. Me dá uns cobres aí, mamãe, que eu preciso comprar uns. Papai, me dá uns cobres. Então, o cobre passou a ser a moeda. Mas muita gente não percebeu isso.
E muitas pessoas continuavam a busca do ouro. O ouro tinha e lá nos Estados Unidos, naquela região, o ouro estava escasso. Mas as pessoas ainda iam buscar ouro. Havia 2 adolescentes que, nas férias, eles faziam um curso de férias. Geralmente, quando chega as férias, o aluno quer acabar com as aulas, jogar os livros para lá e não ler nada, não estudar nada. Até passar as férias. Está proibido estudar nas férias. E esses 2 adolescentes, tinham férias, vão fazer algum curso. E numa das épocas, eles tiveram férias e havia um curso sobre mineralogia, para ensinar sobre minerais. Curso grátis nas férias, para quem quisesse. E eles fizeram o curso para mineralogia. E eles passaram a conhecer os minerais. Quando houve uma corrida de ouro no Alasca, eles foram também a buscar ouro. Mas eles falaram assim, nós não vamos buscar ouro não, porque o ouro está escasso. Essas pessoas dificilmente vão achar ouro. Nós vamos levar umas cabras e vender leite para eles. Eles vão procurar ouro e nós vamos criar as cabras e vender leite para eles. Não vamos levar vaca porque é grande, mas cabra a gente bota lá na montanha. E esses 2 adolescentes foram lá para cuidar de cabras. E eles vendiam leite. Só que eles conheciam o cobre, e aqueles que procuravam ouro não conheciam o cobre. Eles perceberam que aquelas montanhas onde eles pisavam, era cobre, puro cobre. E as pessoas passavam em cima do cobre e à procura de ouro e pisando na montanha de cobre. Eles venderam as cabras, foram para a cidade e registraram mina de cobre. Registraram mina de cobre. Todas aquelas montanhas registraram como minas suas. Ficaram os bilionários do cobre, porque eles depois, quando o cobre começou a ser extraído, tinham que pagar para eles, porque eles eram os donos daquelas minas de cobre. 2 garotos que aproveitaram as férias e estudaram. Fala para o seu filho para parar de jogar em celular. Em alguns países estão fazendo pressão contra o celular. Jogo de celular não dá emprego, não dá aprovação no vestibular, não dá. Levantai-vos, andem. O descanso não é esse. O descanso que nós precisamos não vem do jogo de celular, não vem de ficar conversa fiada na rua, não vem de ficar vendo novela, não vem. Não é vendo novela que a gente vai se capacitar para passar num concurso. E Miqueias olha para aquela multidão, ele vê aquele povo, ele vê tudo aquilo. Levantai-vos e andai. Não será aqui o vosso descanso. Então, tempos difíceis, novas condutas, novos caminhos. E o profeta Miqueias está sacudindo o povo. Daquelas pessoas que ouviam Miqueias, alguns procuraram mudar seu comportamento. Eles saíram dali. Todo mundo que saiu da Judéia ficou vivo quando Nabucodonosor veio e matou todo mundo. Mas só morreu quem não saiu dali. Porque quem saiu foi para a Babilônia, ou foi para o Egito, ou para algum outro lugar, essas pessoas não foram mortas. Mas os que ficaram ali dizendo, não, é aqui que eu vou ficar, é aqui que eu tenho casa, é aqui que eu tenho terra. Miqueias falava, não, vai em frente, ande. Eles, não, eu fico aqui. Há pessoas que ficam no mesmo lugar a vida inteira. Bom, outra conduta, por favor. Em tempos ameaçadores, necessitamos identificar os elementos destrutivos operantes na sociedade. Então, na sociedade em que nós vivemos, há coisas que operam construtivamente e fazem o progresso e a sobrevivência. E há coisas que atuam negativamente, destrutivamente, produzindo morte, doença e pobreza. O texto diz, por causa da imundícia que destrói dolorosamente. Pois bem, aqui
nós precisamos de identificar, que Miqueias fez isso, né? Ele identificou o que destruía, o que era imundícia, o que estava ruim. A gente tem que saber isso, porque às vezes a gente está numa conduta inadequada. Por exemplo, a compra compulsiva. Pessoa compra. Eu conheci uma pessoa pobre, o marido dela trabalhava com grande sacrifício, tinha 15 pares de sapatos, certo? A compra compulsiva. E outros comportamentos são destrutivos. Continuando, a palavra imundícia vem de imundo, sem mundo. O profeta Miqueias diz assim: a imundícia destrói dolorosamente. Significa alguma coisa má que não tem lugar no mundo, mas que está presente e o modifica para o mal. Então, há coisas que não deviam estar, há coisas que não deviam existir, mas estão. Tráfico de droga com gente morrendo não devia haver, mas há. O uso abusivo de álcool não devia acontecer, mas acontece. Nós podemos considerar como exemplos abuso de álcool e drogas, casas noturnas. Eu vou para o consultório aos sábados, só aos sábados eu vou, na parte da manhã, e eu deixei de passar numa rua ali, aqui perto da Avenida do Estado, porque ali tinha uma casa noturna, e de manhã, na hora que eu ia, às 6 horas da manhã, estavam saindo milhares, mulheres, adolescentes, moças de 14, 15 anos, com aquelas roupas sumárias, com o corpo exposto, com um copo de cerveja na mão, rapazes, homens sem camisa, certo? Com garrafa de bebida na mão, pessoas andando perdidas pela rua, pessoas sem saber por onde vão. Vocês viram na televisão, uma moça foi para uma casa de festa, lá, casa noturna, se embriagou, colocaram ela embriagada, inconsciente, quase em coma, colocaram ela no carro, na Uber, e ela estava inconsciente, o motorista da Uber aproveitou dela, abusou dela, depois deixou ela lá. Entendeu? O mundo que ameaça. Pois bem, então, aquilo que é imundo é aquilo que não deve estar. Eu penso assim, você tem, imagina, já ilustrei isso aqui uma vez, uma minhoca na terra, está no lugar dela, não é imundície. Agora, eu já vi uma minhoca na salada, não é lugar dela, ela é imunda, certo? Na terra ela está no lugar dela. A imundícia é isso, é aquilo que está onde não devia estar, é aquilo que devia onde não devia estar. Então, assim, a pessoa está na casa noturna, atividades ilícitas, mentira, envolvimento em ações criminosas, armas. Um homem comprou uma arma, guardou em casa. Tinha um filho de 13 anos que não queria estudar porque jogava o dia inteiro no celular. O pai brigava com ele porque ele ia mal na escola. O pai brigava com ele. Aí ele não parava de jogar no celular, as notas estavam baixas, o pai tirou o celular. Mas tinha um revólver em casa. O revólver em casa é imundície, está fora. Eu, quando servi no exército, tinha lá um lugar de muita arma ali. Fora dali, não, ali é o lugar. Então, a minha casa, a sua casa não é lugar para arma. A arma ali é imundície. Quer dizer, está fora do mundo. O mundo das armas não é a minha casa, nem é a sua casa. Tem que ser outro lugar, menos a nossa casa. E esse garoto, com raiva do pai, pegou a arma que o pai havia comprado e guardou lá, alegando que era para se defender. E ele pegou essa arma, matou o irmãozinho, matou a mãe e deixou o pai paraplégico.
Isso é que é imundície. É uma coisa que existe quando não devia estar existindo. Pois bem, ele diz, o profeta diz, isso é a imundície que destrói. Aquilo que não devia ser, aquilo que não devia estar lá. Então, abuso de álcool, abuso de drogas, más companhias, casas noturnas, mentira, corrupção, todas essas coisas são imundas. Imundo porque fora do mundo dela. Minhoca é na terra, não na salada. Na salada é imundície. A arma é lá no exército, lá no quartel da polícia. Na minha casa é imundície. Quer dizer, algo fora do mundo normal. Não deve estar lá. Aí nós podemos fazer uma lista de imundícies que destroem. Cada um de vocês pode fazer um exercício. O que você acha que destrói? Você vai descobrir. E Miqueias falou, isso tudo é imundície. Vocês têm que identificar isso. Tem que identificar. O que Miqueias queria é que o povo abrisse os olhos e identificasse. Alcoolismo, droga, prostituição, toda essa atitude, esses comportamentos. Ok? O meu terceiro argumento diz o seguinte: em tempos ameaçadores, necessitamos repelir os influenciadores danosos. Hoje em dia está muito em moda essa palavra influenciador, mas sempre existiu. Hoje os influenciadores digitais, porque usam o meio digital, esses influenciadores têm uma técnica, têm um método, mas no tempo do profeta já existiam, eram os falsos profetas, aqueles que diziam ter uma verdade que não era verdade, eram os falsos profetas. Aí o texto diz assim: se alguém houver que andando com espírito de falsidade, então já deixa claro que aqueles influenciadores tinham uma postura falsa, eles não eram verdadeiros no sentido de fazer o bem. Então, se houver alguém que andando com espírito de falsidade, mentir dizendo, eu profetizarei sobre o vinho e a bebida forte, será esse tal o profeta deste povo. Bom, o que ele está dizendo é o seguinte: uma pessoa falsa alegando ter a verdade. E essa pessoa que alega ter a verdade, ela tem uma mensagem. Esse texto, voltando para o quadro, o texto se refere a uma pessoa tendente à falsidade, que influencia outras pessoas com mensagens falsas e perigosas, como oferecer tempos de sucesso e alegria, simbolizados na fartura do vinho. Aqui está errada a palavra, a fartura do vinho. Então, o vinho era o símbolo da alegria. Então, o profeta que anunciava o vinho, ele quer dizer, está tudo bem, é festa, é alegria, tudo legal, tudo bom, o vinho é isso. Ele falava do vinho e da bebida forte. O vinho, boa qualidade, era o vinho, bom vinho, bebida forte. E havia o vinho acre, o que deu origem à palavra vinagre, que era o vinho acre, que era o vinho acidificado de pobre. Que é aquele vinho que davam para a pessoa que estava na cruz, era o vinagre, chamado vinagre, que era o vinho acre. E ele diz aqui, alguém vai dizer, ó pessoal, tempo bom, vinho bom, bebida ótima, a vida boa, vamos em frente. Vem aqui, meu irmão, vem para a minha igreja, você terá tudo o que quiser. Tudo que você deseja, você vai ter. Isso é anunciando um vinho que é a promessa de deslumbramento total. Ele é um influenciador que promete um tempo de maravilhas. Daí, o
profeta diz que esse influenciador vai ser acolhido. Você acolhe algum influenciador digital na sua casa? Você segue algum influenciador digital na sua casa? Eu perguntei a Irene o que era um influenciador. Ela mencionou até religiosos. Um pastor que é influenciador digital e é propagador de mentira. Propagador de mentira. Aí o influenciador convence a pessoa de usar droga, de usar álcool, de prostituição. Um menino estava todo flagelado. Pegou o gilete e cortou todo flagelado. Aí se descobriu que ela fazia parte de um grupo de meninos, de adolescentes, 150 adolescentes, que fizeram um pacto de se cortar. Então, entre eles ficava combinado que quando um quisesse dizer eu te amo, aí cortava e mostrava, eu te amo. Então, esse é o tipo de influenciadores. Ou aqueles que influenciam o suicídio. Há pessoas que morrem, que se matam, influenciadas por esse influenciador que diz que oferece coisas maravilhosas, muito maravilhosas. O profeta então diz, na situação atual, esse influenciador vai ser acolhido. Esse é o meu influenciador. Ele me influencia para a minha beleza. Ele me influencia para a minha riqueza. Ele me influencia para o meu amor. Ele me influencia para minhas paixões. É esse que eu acolho. Aquele que promete o vinho e promete a bebida forte, mas a Babilônia está vindo esmagando tudo. E ele é um falso influenciador. Ele é um falso influenciador. Pois bem, como disse então, o texto se refere a uma pessoa tendente à falsidade que influencia outras com mensagens falsas e perigosas, como oferecer tempos de sucesso e alegria simbolizados na fartura do vinho. Esse é o comportamento do falso profeta, que nesse caso é acolhido como legítimo influenciador, mas é mentiroso e danoso. Os adolescentes são insatisfeitos, geralmente são insatisfeitos. É normal. E muitos não gostam da sua aparência. Um rapaz falou, esse meu nariz é muito masculino, eu quero um nariz mais feminino. Aí ele vai fazer uma plástica para ficar com o nariz mais feminino. Onde ele ouviu? Quem mandou? Quem disse para ele que o nariz dele não é masculino, não é feminino? Alguém que o influenciou. Porque ele está lá na televisão olhando os influenciadores. Qual é o nariz, qual não é o nariz, qual é a barriga, qual não é a barriga, quais são outras partes que não vale a pena falar. Mas é assim que funciona, né? Pois bem, então, esse é o comportamento do falso profeta, que infelizmente ele é acolhido. Ele é acolhido. Influencia para várias coisas horrorosas. Ele é mentiroso e danoso. Perigo, então, danosos. Pessoas que têm terríveis consequências por causa disso. O falso profeta. O falso profeta não é apenas um religioso. Porque a palavra profeta hoje, ela expandiu muito. Está no mundo digital, ele está no mundo da economia, ele está no mundo de um modo geral. Outro dia eu ouvi dizer que a palavra evangelização é usada hoje em dia no mundo empresarial. Evangelizar. Então, está uma confusão danada. E há então esse falso profeta. Vejam só. Uma vez estavam perguntando sobre quem era o profeta de hoje. Quem são os profetas de hoje? Ninguém. Verdadeiro ninguém. Falsos. Jesus falou, a lei e a profecia duraram até João. Depois disso, não tem a lei nem tem a profecia. Cada um faz o que acha por bem, buscando domínio no reino de Deus. Que foi o que Jesus falou.
Agora eu mesmo fiquei curioso, porque Moisés é o primeiro profeta bíblico. Ele viveu em 1450 a.C. 1450 a.C. Ele foi o primeiro profeta. Até a vinda de Cristo, vieram quantos profetas autorizados? Quantos? 4 mais 2. 16. Veja só, em 1450 anos, Deus mandou 16 profetas autorizados. Dá um profeta a cada 90 anos. Agora está chovendo de profeta, chovendo. Tem que ser falso. A lógica indica que são falsos. Porque se Deus em 1450 anos mandou um profeta a cada 90 anos, por que hoje nós vamos ter 90 por dia? Aí o profeta diz: se alguém falar essas coisas, anunciar coisas desse tipo, e ele é acolhido, aí vocês vão ter problemas. Pois bem, meus queridos, levantai-vos e andai. Levantai-vos e andai, porque não é aqui o vosso descanso. Muitas igrejas oferecem vida mole, moleza, não é aqui. Se você vier para a minha igreja, você não vai ter câncer. Conversa fiada, isso é mentira. Vai ter, se for o caso da sua genética, as condições, ele vai ter sim. Então, isso tudo é falso. E o profeta diz que esse falso profeta não deve ser acolhido. Então eu quis dizer isso. Quis dizer que nós temos de vencer a inércia de não fazer o que tem que ser feito, identificar a fonte das ameaças, certo? E devemos repelir o falso influenciador. Se alguém estiver influenciando você, procura saber se ele é um influenciador da parte de Deus ou não. Para concluir, quero lhe dizer o seguinte: é obrigação de todo ser humano avaliar as condições do meio em que vive. Avaliar. Qual é o meio em que nós vivemos? O que acontece? Quais os perigos? Quais as ameaças? O que é problema? Avaliar, ter uma ideia, uma compreensão. O que é o mundo de hoje? O que as pessoas fazem? Quais são as tendências? O que significa o comportamento? O que significa essa política? O que significa aquela política? O que significa? Interpretar. O profeta fazia isso e conforme ele interpretava, ele ia passando para o povo. Nós não temos aquele profeta, mas temos inteligência, temos a Bíblia, temos a literatura e temos as informações. Pois bem, então é a obrigação de todo ser humano avaliar as condições do meio em que vive. Os tempos podem ser de sucesso e paz, ou de ameaças e inquietações. O profeta avaliou a condição do seu povo como sendo de perigo. Como sendo de perigo e de ameaça. Essa é a verdade. No texto, avaliamos 3 condutas por ele propostas, as quais devemos adotar. Em tempos ameaçadores, devemos lutar contra a inércia, fazer alguma coisa. Você que é pai, eu volto a dizer, não deixe o seu filho ficar em berço esplêndido. Bote-o para lutar, bote-o para trabalhar, bote-o para estudar. Pois bem, em tempos ameaçadores devemos lutar contra a inércia, devemos agir e repelir os falsos mestres. Além disso, devemos identificar os elementos destrutivos operantes na sociedade. O que destrói? O que acaba com a gente? O que prejudica? O que mata os nossos jovens? As pessoas dizem, o governo não cuida, porque muitos jovens morrem. Mas por quê? O governo não cuida, porque muitos negros morrem. Por quê? Tem que avaliar o que acontece. Você vê o que acontece. Né?
devemos ainda repelir os influenciadores danosos. Uma parte dos ouvintes de Miqueias atenderam sua mensagem, foram para a Babilônia e foram preservados. Façamos de igual modo, fujamos da imundícia dos maus comportamentos. Deus abençoe o seu povo. Amém.